Depois de sexta-feira, o presidente americano afirmar com todas as letras que dentro de 48 horas a Ucrânia poderia ser invadida, inclusive não foi, né? Já passou as 48 horas, claro. O Reino Unido também afirmou com toda a sua força, as suas relações exteriores, que a Ucrânia vai ser invadida. Dessa vez foi uma fonte um pouco mais próxima. O Zelensky, o então presidente ucraniano, ele afirmou que recebeu informações privilegiadas que dentro de 48 horas, novamente, ou seja, quarta-feira, a Ucrânia pode ser invadida pela Rússia. Será que de fato essa invasão vai acontecer? Quais são as posições geopolíticas russas? E claro, Bolsonaro está visitando a Rússia nesse momento de extrema tensão. Quais são os ganhos geopolíticos e comerciais desse fato? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você interessado, vestibulando, concurseiro, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado de maneira profunda. Link aqui na descrição, contato direto comigo, tal, você não vai se arrepender, tá? Preço baratinho na faixa ali para vocês, tá bom? Vamos lá pro vídeo, galera. É o seguinte, ó. Como eu falei para vocês, a gente teve reuniões que não foram muito bem sucedidas entre França e Putin, entre Reino Unido e Putin. O Biden também está negociando mais proximamente com o Putin agora, e a gente não chegou a um denominador comum. Por quê? Porque a Ucrânia, ela não abre mão da possibilidade de um dia entrar para a OTAN, e a Rússia alega que as regiões ali do leste ucraniano, a região de Donbás, ela tem que ser uma região autônoma, e isso a Ucrânia também não aceita. A Rússia quer negociar diretamente com Donetsk, por exemplo, e também quer que a Ucrânia faça uma promessa que nunca vai entrar para a OTAN. E isso é um ponto de inflexão. Nenhuma das duas partes abre mão. Depois de muita especulação, os Estados Unidos, inclusive, afirmou com todas as letras que dentro de 48 horas poderia acontecer uma invasão, mostrou, inclusive, imagens de satélite que poderiam estar filmando uma possível aproximação das tropas russas no leste ucraniano. Não aconteceu essa ocupação, essa invasão no leste europeu. O Zelensky agora, presidente ucraniano, mostrou que a situação está tensa e falou que dessa vez ele recebeu informações privilegiadas. Foi a primeira vez, hein? Inclusive o presidente ucraniano criticava esse alarmismo no mundo ocidental. Vai acontecer a invasão e tal, alegando que isso era só um pretexto para uma possível aproximação de tropas da OTAN, de tropas do mundo ocidental, próximo da fronteira russa. Ou seja, que a Ucrânia estava sendo utilizado como um bode expiatório para os interesses ocidentais ali no leste europeu. Dessa vez ele foi enfático. Existe sim a possibilidade de quarta-feira, já tem a data inclusive definida, para acontecer essa mobilização. O estranho é que, novamente, né, o outro lado fala algo completamente diferente. A gente teve, por exemplo, nessa segunda-feira, o Putin se reunindo com seu ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, inclusive com uma transmissão em cadeia nacional, mostrando que, primeiro ponto, as tropas em Belarus, na Bielorrússia, elas foram desmobilizadas. A gente tem hoje 100 mil soldados na área de fronteira entre Rússia e Ucrânia, mas em território russo, e ele tinha mobilizado também mais 30 mil tropas na região da Bielorrússia para uma possível invasão na Ucrânia. Ele sempre alegou que eram exercícios militares comuns, tal, e que, aliás, eram exercícios de defesa, e cumpriu a sua palavra. Está desmobilizando essas tropas, vai tirar as tropas da Bielorrússia. O que mostra, como ele sempre falou, eu não vou invadir o leste ucraniano, a não ser que haja algum tipo de histeria do mundo ocidental, haja um primeiro passo do mundo ocidental. Aí ele fala que pode ter uma interferência técnico-militar. Ou seja, quem der o passo em falso ali primeiro, né? Se for a OTAN, fazendo uma aproximação e tal, aí o Putin ele pode até contra-atacar, segundo as suas próprias palavras. Mas isso foi um passo favorável à aproximação. Inclusive o Putin registrou novamente que ele aceita a negociação e que está esperando uma posição um pouco mais firme da OTAN, uma promessa mais firme da OTAN, que não vai se aproximar do leste europeu, principalmente da Ucrânia, para conseguir encerrar todas essas discussões. Ponto bem importante, tá? Foi tratado no Acordo de Minsk, lá em 2014, depois que teve a finalização da Crimeia, que a região do leste ucraniano deveria ter autonomia. Se o Acordo de Minsk ele for respeitado, a Ucrânia automaticamente não pode pertencer à OTAN, porque só pode pertencer à OTAN, esse eixo ocidental, esse exército ocidental, se o país tiver uma unidade territorial, coisa que não vai acontecer, claro, se o leste ucraniano tiver uma autonomia. Os Estados Unidos, acho que não acredita muito nessa palavra do Putin, né? Porque a gente pode perceber que, além dessa declaração do Zelensky na Ucrânia, os Estados Unidos, ele retirou a sua representação da região de Kiev, a capital ucraniana, para colocar na região do leste ucraniano, muito próximo da Polônia. Por quê? Porque, possivelmente,
acredita numa interferência. Inclusive continua recomendando, assim como o Reino Unido, assim como o Japão, assim como uma série de países ocidentais, que os moradores norte-americanos no mundo ocidental que vivem na Ucrânia saiam imediatamente do país. Então acho que não acredita muito nas palavras do Putin. E ele sabe que aproximando a capital ucraniana, a representação, numa área mais próxima da Polônia, a Polônia, assim, membro da OTAN, a Rússia não vai arriscar dar um passo em falso ali bem próximo do território americano. Então seria uma região um pouco mais protegida, digamos assim, porque está do lado da Polônia, que é membro da OTAN. Dentro desse ponto, o presidente ucraniano Zelensky criticou de novo, falando que isso é um sensacionalismo, um alarmismo, mas um pouco contradiz o que ele disse, porque, se vai ter uma intervenção, como ele mesmo falou, quarta-feira, é interessante tirar a capital de Kiev, que é a área que pode ser invadida, a não ser que ele ache que vai ser invadido só a região de Donbass, não a região da Ucrânia, não a capital Kiev, por exemplo. Ele até criticou essa postura, falando que fazendo isso, os Estados Unidos reconhecem que existem duas Ucrânias, a Ucrânia Ocidental e a Ucrânia Oriental, o que não é verdade, segundo o Zelensky. A gente percebe que o Zelensky, que é um cara que veio da antipolítica, ele veio como um comediante, deu um baita azar, entre aspas, né? O cara tá pegando uma das piores crises geopolíticas, se não a pior crise geopolítica da Ucrânia da história, tá? Então a gente está nesse ponto de inflexão. Enquanto isso está acontecendo, o Bolsonaro está viajando para a Rússia. Ponto bem importante, tá? Eu aqui já falei em outros vídeos, vou reforçar. A mídia tá pegando pesado nesse fato, falando que o Bolsonaro tá sendo o bobo da corte, que tá indo lá, né, ser como se fosse o bode expiatório da Rússia e tal. Eu acredito que nesse caso, tá? Quem acompanha meus vídeos sabe que eu não sou um grande entusiasta, né, defensor do Bolsonaro. Mas nesse caso não acho que ele esteja errado. Porque a reunião já estava marcada há bastante tempo. E a Rússia é um parceiro importante comercial do Brasil. A gente exporta bastante produtos agrícolas e pecuários para a Rússia e a Rússia exporta bastante nitrato para a gente, fertilizante. E aproximando, é super importante manter a nossa balança comercial. A gente perdeu muito na balança comercial nesses últimos tempos. Talvez conseguir algum comércio para a gente seria super relevante. Não dá para esquecer que a Rússia faz parte dos BRICS também, que já teve mais força nos anos 2000, mas ainda representa os países emergentes. Então, desmarcar essa reunião seria dar muita importância, muita vazão para o mundo ocidental, para a OTAN, para a União Europeia, para a pressão americana. O Bolsonaro foi bem claro, Ucrânia é Ucrânia, Rússia é Rússia, Brasil é Brasil. Inclusive falou, Biden, se você acha que eu estou apoiando a Rússia, me convida aí que eu vou também. Então, nesse ponto, acho que não é um erro do governo brasileiro. Espero que não faça nenhuma piadinha, né? Não apoie ninguém. Tá indo lá para fazer relação comercial e que vai lá fazer relação comercial. Mas é claro que o Putin, ele vai utilizar muito essa manobra para falar que é mais um país, o país mais importante da América Latina, que está se aproximando dos russos, que está se aproximando do eixo China e Rússia. A Argentina já fez essa aproximação, inclusive o Alberto Fernandes criticou fortemente os Estados Unidos, falando que grande parte da dívida que a Argentina tem hoje é culpa do FMI, é culpa dos Estados Unidos, então pretende fazer uma aproximação com a China e com a Rússia, inclusive já anunciou a sua entrada na Rota da Seda, recebendo uma série de investimentos. A China anunciou uma zona de mais livre comércio com o Equador, a China prometeu pagar as dívidas que o Equador tem também com o FMI, e aí você cria uma situação de dependência agora com a China, e não mais com o mundo ocidental, então se aproximou de dois países importantes. O Brasil indo para lá nesse momento é mais uma mostra da capacidade que a Rússia e que a China têm de fazer uma interferência na América Latina. Então, claro, o Putin e o Xi Jinping vão utilizar o Brasil como uma espécie de bode expiatório. Falar, olha, a gente está se aproximando da principal liderança da América Latina. Toma cuidado, Estados Unidos, a gente está roubando o poder aí de vocês. Já somos próximos de Cuba, já somos próximos da Venezuela, da Argentina, do Equador. Temos grandes investimentos em uma série de países da América Latina e agora estamos nos aproximando do Brasil, o país mais rico e mais importante da América Latina, tá? Enfim, a gente tem que ver como que vai ser feita essa reunião. Espero que o Bolsonaro não toque em nada político, né? Somente questões econômicas e que a gente se aproveite desse conflito. Vamos ser sinceros aqui, galera. Estados Unidos e Rússia estão brigando. Claro que seria uma paz mundial, né? Isso pode afetar completamente a economia mundial. Se tiver um conflito, fora as vidas serão perdidas e tal. Mas enquanto não rolar esse conflito economicamente, que a gente se aproveite de tudo que China e Rússia quiser dar pra gente, porque quer agradar a América Latina, e que os Estados Unidos quiser dar pra gente, porque quer agradar a América Latina. A gente se aproveita dessas rebarbas, né? Dessa relação comercial que pode sobrar como benefício por conta dessa concorrência por uma área de influência que é a América Latina. Espero que a gente consiga tirar bom proveito desse encontro. O que você pensa? Esse encontro vai ser bem sucedido? E a questão ucraniana, hein? Será que o Zelensky tem razão? E até quarta-feira exata, hein? Vamos ter uma ocupação acontecendo no leste ucraniano?
Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e